Começar o tema de hoje explorando reencarnação, a palavra em si. Porque dentro da palavra reencarnação, nós já conseguimos entender mais ou menos do que se trata. E nós conseguimos também já entender algumas das chaves e finalidades que é esse processo reencarnatório. Então, encarnação, tirando o reencarnação, eu botei os hífens propositais ali, encarnar, ou seja, assumir essa forma carnal, assumir este invólucro que nós aqui trazemos para essas tribulações, as provas, expiações e até missões que nós possamos ter, encarnar, trazer de volta a carne. Mas tem um re. Esse re denota uma volta a este módulo carnal, uma volta a este processo, a este passo que nós temos na nossa evolução individual e espiritual de estarmos na carne. E quando a gente olha o re, é uma volta, talvez uma repetição. Mas o re nessa palavra da reencarnação se assemelha talvez ao re da palavra refazer. Fazer novamente. E quando a gente estava na escola ou até mesmo no trabalho que a gente tem que refazer algo, a gente não faz da mesma forma. Você fez algo, você tem que refazer, você tem que fazer diferente. E aqui já tem na própria palavra a finalidade e o propósito da reencarnação. Vejam que legal. E a origem da reencarnação? Eu pensei em começar aqui porque até inclusive no KSSF já houveram palestras em que eles passam falando da origem dessa ideia da reencarnação, o conhecimento desse processo reencarnatório. Onde é que foi? O Espiritismo, que tanto fala de reencarnação, vidas múltiplas, vida após a morte, etc. Ele inventou a reencarnação, será? Ou ele descobriu esse processo reencarnatório? Certamente que não. Esses conceitos e essa ideia que a gente traz no nosso âmago, no nosso consciente ou até inconsciente coletivo, como o Jung já falava, vem de tempos imemoráveis. Isso já está anos, milhares de anos. Inclusive, coloquei ali alguns povos que, de certa forma, já conversavam e já traziam um pouco desse conhecimento, essa noção sobre a reencarnação, sobre esse processo da volta ao nosso corpo carnal. Egípcios, gregos, hinduístas, budistas, druidas, persas, hebreus, que para eles tem o nome de ressurreição, cristianismo também, muitas áreas do cristianismo também utilizam como ressurreição. Isso aí já vem de muitos e muitos tempos, inclusive quando eu estava pesquisando mais um pouco, eu achei algumas fontes citando até do período paleolítico, só falando de 12 mil anos atrás, que eles enterravam as pessoas, descobriram que enterravam pessoas numa posição fetal. E aí os estudiosos de antropologia interpretaram aquilo como já sendo uma alusão a esse processo reencarnatório que já vem de muito, muito tempo. Inclusive, falando de cristianismo, né? Tá aí. Em conversa com Nicodemos, Jesus falou, isso está na Bíblia. Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Se não vir refazer esse trabalho que nós estamos sempre aprimorando e estamos aqui voltando para fazer. E aí, vamos então ao Livro dos Espíritos, no capítulo 2, esse manancial maravilhoso de informações que a gente tem, que é o Livro dos Espíritos, que eu particularmente gosto muito, até como talvez uma introdução ao Espiritismo, introdução a certos conhecimentos espíritas, porque é um papo, um bate e volta, um toma lá da cá. São perguntas e com respostas. Então não tem textos muito, talvez, complexos, então a pessoa que está começando, recomendo bastante o Livro dos Espíritos por conta dessa questão, dessa facilidade das perguntas e respostas. E se torna uma leitura muito fácil. Né? E no capítulo 2 a gente vai saber um pouco mais, então, sobre esse processo da carne, quando eles perguntam na pergunta 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo? E eles respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, que todos nós caminhamos. Estamos longe, mas caminhamos. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. E nisso que consiste a expiação. E eu quebrei essa resposta em duas partes, porque tem dois conceitos diferentes que eles explicam aqui. O primeiro é justamente esse, ou seja, essa evolução
espiritual individual que nós temos para chegar à perfeição, que é uma caminhada que nós temos longa, como eu falei, mas é uma caminhada. E já dizia lá o filósofo chinês, a caminhada de 1000 passos, de 1000 milhas começa com um passo. E é mais ou menos assim. Nisso é que consiste a expiação. E a segunda parte fala o quê? A encarnação tem ainda outra finalidade. Aqui vem a segunda finalidade, essa evolução. A segunda finalidade é o quê? A de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Todos nós temos uma parte na criação. E a reencarnação nos permite voltar a esse corpo carnal para que a gente continue trabalhando nessa evolução, trabalhando também nessa obra de Deus. Para executá-lo, eles continuam, é que em cada mundo, eu estudei cada mundo aqui, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, fazendo as obras de Deus, a gente se adianta. Faz as duas coisas em um. É como um ciclo, muito benéfico, por sinal. E esse cada mundo, o que será que é? Isso aí nós vamos ver um pouco mais sobre as questões dos mundos diferentes, porque a reencarnação ocorre, a evolução, que é praticamente infinita do nosso espírito, ocorre em mundos diferentes. E em cada mundo tem uma matéria específica, ou matérias específicas, que nós utilizamos para aquele momento da nossa encarnação, para aquela nossa evolução, aquele estágio único e específico que nós estamos. E aí eles falam isso aqui, até porque, como a gente sabe, e já foi falado, há muitas moradas na casa de meu pai. Isso aí justamente é sobre essa questão dessas várias moradas na casa do pai. A outra pergunta, 137, o mesmo espírito pode encarnar dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. E é uma pergunta bem esclarecedora também. Continuando com a 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E eles respondem, simplesmente, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, através dessa prova de uma nova existência, nós continuamos nessa caminhada, nessa depuração das nossos espíritos, nossas almas, nessa caminhada. E a pergunta follow-up question aqui, 166b, a alma passa, portanto, por muitas existências corpóreas? Então, já voltamos, a gente tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências corpóreas. E a questão continua mais um pouco aí. É legal, temos muitas existências corpóreas, então qual que é a finalidade da reencarnação? Já falou um pouco antes, estão perguntando novamente para conseguir mais informações. Qual que é a finalidade, então? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, essa evolução, essa caminhada, essa jornada que nós temos, através desse melhoramento progressivo, não só de nós, mas como também daqueles que habitam conosco. E aqui, eu achei interessante trazer como é que é onde está o Allan Kardec, né? Tem isso aí no túmulo dele. Justamente fala sobre... tá em francês ali, traduzir nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei de Deus, essa é a lei que nós fomos criados para essa, como eles já falaram, a perfeição. Nós fomos criados para tal e estamos caminhando para tal. Então, essa é a lei. Algumas traduções falam progredir sempre, outras falam progredir sem cessar. Mas as duas têm a mesma finalidade, o mesmo sentido. Continuando no capítulo 4, então, ainda sobre reencarnação, a pergunta 168, ela vai falar, o número das existências corpóreas é limitado? Ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na estrada do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corpórea. Então, olha que, imagina que legal. Se despojar de todas as impurezas, não precisar mais voltar na vida corpórea. Então, isso que eles comentam é, novamente, passo adiante. Todas as vezes a gente vai ver sistemas através das perguntas e nesse manancial maravilhoso que é a literatura espírita, nós vamos ver que é essa caminhada, esse passo adiante, evolução. Não existe nada é retrógrado. Não existe ficar parado. Voltar. Existe ficar parado na evolução, mas a gente sempre está caminhando para a evolução. Nós vamos ver mais um pouquinho à frente aqui. E na pergunta 169, o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Então todo mundo passa pelo mesmo número, quantidade
de encarnações, será? E o que eles falam? Não. Aquele que caminha depressa se poupa a muitas provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Foi o que eu falei da palavra infinito novamente. O progresso é quase infinito. E não é igual. Porque até como que seria igual se nós somos individuais? Como que seria igual o processo encarnatório, a trajetória evolutiva de cada um se nós somos individuais? Se nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E nós temos as nossas próprias escolhas, independente do planejamento, nós fazemos escolhas. E esse livre-arbítrio modifica essa jornada espiritual, essa jornada evolutiva que todos nós temos, todos nós aqui estamos passando. Então não é igual para todo mundo, até porque, voltando à analogia da escola, da aula, aquele que caminha mais depressa se poupa muitas provas. O aluno, por exemplo, na escola que não quer estudar, não quer fazer as tarefas, não quer se aprimorar, pode ficar ficando para trás, tendo que repetir, refazer, e de novo fazer melhor, repetir aquela série, enquanto os que estão lá vão avançando de uma forma mais depressa. E a justiça da reencarnação? Isso é um tema interessante, né? Acho que toda a palestra de reencarnação que eu vi fala de duas coisas, a justiça e o véu do esquecimento, porque não tem como não falar deles. E no Livro dos Espíritos, nessa parte específica do capítulo 4, foi colocado com esse título de justiça da reencarnação, e eles falam o seguinte, 171, a pergunta é: em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Às vezes essa porta é estreita, às vezes ela é difícil de passar, mas ela está aberta para todo mundo. E vai continuar sendo aberta, porque, de novo, o nosso objetivo é, através das reencarnações, essa evolução que a gente tem que passar. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre a felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorar, ou seja, aqueles alunos que repetiram de série, que não conseguiram aprender, seria justo privar para sempre eles desse aprendizado? Dizer, você repetiu a série, agora você está exposto à escola, você nunca mais vai se formar, tchau. Não, certamente que não. Então, falando aqui de justiça, eles mencionam isso, não diz a razão, não é nem o espírito da razão que fala isso. Não são os filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E essa parte final aqui foi aquela alfinetada. Vocês estão achando que Deus tem esses tipos de... O nosso Pai tem esses tipos de sentimentos? Não tem isso aí. Essas noções, esse ódio implacável, iniquidade e o castigo sem remissão. Foco também na palavra remissão. Castigar sem dar oportunidade de se melhorar. Isso são conceitos nossos. Não são conceitos da justiça divina. Todos têm a oportunidade de se melhorar, de se aprimorar. Mesmo com os erros. E é para isso que a gente volta. Para continuar esse aprimoramento, independente dos erros que nós temos cometidos em outras reencarnações, em provas passadas que nós falhamos, talvez. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la pelas provas da vida corpórea. É a passagem que a gente tem que estar aqui encarnado, passando por essas limitações das nossas faculdades, muitas vezes, para que a gente consiga ascender na escalada evolutiva. Em sua justiça, Ele, o Pai, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam ou fazerem concluir numa primeira prova, voltando à questão da porta aberta, da remissão, de você conseguir voltar e fazer novamente, reencarnar. E aqui no livro do Adenauer Novaes, que inclusive eu sei que já teve palestras aqui no KSSF somente desse livro, há muitos anos atrás, Reencarnação, processo educativo, ele vai dizer que os mecanismos da justiça vão se modificando com o progresso da sociedade. Vão se modificando. Não tem como ficar estagnado algo que já não aprende mais. Da mesma forma, de novo, o exemplo da escola. Quando a gente vai subindo de série, o que vai acontecendo com os conhecimentos? Eles vão se modificando, exatamente. Eles vão se adequando
ao nosso grau, naquele momento, educativo, né? E intelectual. O que antes era usado como forma educativa pode não ser mais possível ou necessário. E veja, foco na palavra aqui, necessário. Às vezes não é mais necessário passar por certas tribulações que antes nós passávamos como sociedade, como humanidade. E ele dá o exemplo aqui, doenças que antes eram usadas para tal, mas que a ciência já erradicou. Dessa forma, um dia chegará em que o ser humano excluirá dezenas de formas educativas dolorosas, e não tem como ser diferente. Nós vamos nos aprimorando individual e coletivamente, porque, fazendo um parênteses, a Terra deixando de ser provas e expiações para ser um planeta de regeneração, que por si só é uma palestra, conteúdo para uma palestra só, essas formas de depuração elas vão se alterando, e é assim que tem que ser, e é assim que é a marcha do progresso. E o Adenauer ainda fala que as leis de Deus usarão outras formas de educar o espírito, até lá utilizar-se-ão delas para educá-lo. E encarnação de diferentes mundos, então. Capítulo 4 ainda. Aqui na pergunta 162, os espíritos são perguntados: as nossas diversas existências corpóreas se realizam todas aqui na Terra? Nem todas, eles falam. Interessante. Vivemos-las em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras, nem as últimas, embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. São das mais materiais e mais distantes da perfeição. É um pouco assustador até olhar isso e pensar distantes da perfeição. Mas é onde nós estamos, é isso que nós vamos trabalhar para melhorar. A cada nova existência corpórea, há uma passa de um mundo para o outro, ou pode ter várias existências no mesmo globo, no mesmo planeta que nós encontramos? Será? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não avançou bastante para passar ao mundo superior, ou seja, são as reencarnações no planeta que nós nos encontramos aqui. E aí a pergunta follow-up é: podemos voltar à Terra depois de termos vivido outros mundos? Seguramente, é isso que eles falam. E aí vem essa pergunta que eu adoro, que eles falam: não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito, ter que voltar aqui com todas as dificuldades que a gente tem, não só nossas individuais, mas do mundo também, ter essas limitações da carne, essas tentações, as coisas que a gente planeja e não cumpre? Não era mais fácil ficar lá no nosso lar da vida, lá, dando passe, estudando, ajudando os outros, sabendo que está rodeado de gente maravilhosa? Sim, seria maravilhoso, mas não, eles falam 2 nãos aqui, não é nem 2 nãos, não. Estacionar-se-ia. E lembra que eu falei, ninguém volta. A gente estaciona, pode estacionar, mas nós caminhamos sempre para frente. Estacionar-se-ia. E o que se quer é avançar para Deus, o que se quer é avançar para a perfeição, para que a gente possa chegar nesse estágio evolutivo que nós todos almejamos, que nós todos caminhamos para tal, e cumprir a obra de Deus, que é a segunda parte que eles falam da finalidade da reencarnação, em alguns slides anteriores. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? E ele fala: de cada vez o espírito pode encontrar-se em posições bem diferentes das anteriores, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. E aqui vale até a reflexão de que não necessariamente só aqui a gente está falando da reencarnação humana, mas nós como espíritos passamos já por muitos estágios evolutivos, até fora desse arranjo biológico celular que nós temos agora. E, indo mais além, ele fala aqui, olhando para essa parte então mais recente, talvez, nossas reencarnações humanas, que todos nós somos aqui, em posições bem diferentes das anteriores. Ou seja, posições pode ser o quê? Pode ser posição financeira, posição num país, posição intelectual, posição física. São posições diferentes. Cada prova tem a sua finalidade e nós sempre temos o que aprender com aquilo que nós temos para trabalhar. E aqui eu peguei esse trecho do nosso lar, que o Lísias, bem no começo, acho que na 3ª página do livro já, não, um pouco mais além, mas bem no comecinho ele fala com André Luiz: se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos nessa escalada evolutiva, é imprescindível voltar para retificar. Reencarnação. Lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Olha que lindo, é a reencarnação.
desatar essas algemas que nos prendem, que nos seguram nessa nossa escalada evolutiva para a gente fazer o quê? Buscar laços de amor. Sentimento puro, nobre, que nós estamos caminhando e almejamos. Pergunta 178. Os espíritos podem renascer corporalmente no mundo relativamente inferior àqueles que já viveram? Um mundo relativamente inferior. Sim, quando tem uma missão a cumprir para auxiliar o progresso. Aceitam, então, com alegria as tribulações de tal existência, porque eles fornecem os meios de se adiantarem. Então, eles aceitam com alegria, com ânimo, porque eles sabem que estão ajudando a obra de Deus e estão ajudando também nessa evolução individual. Aqui? Assim? Assim? Tá. Fazendo a mímica ali, consegui aqui. Captei seu pensamento, fica tranquilo. Isso não pode ocorrer também por expiação? E Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Deus enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores. É uma frase com muita ação. Deus enviar. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. Aquilo que eu falei, ninguém dá o passo para trás mais, a gente dá o passo para frente. Ou permanece estacionado. Sua punição, nesse caso, consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. E o Adenauer fala também no seu livro lá, reencarnar num corpo inferior ao humano seria retrocesso na sua evolução. Então, essa questão aqui, falando que Deus vai enviar os espíritos rebeldes para o mundo inferior, e até mesmo nesse mesmo mundo, talvez uma forma inferior, essa questão era lá na metempsicose, lá que eles acreditavam que tinha reencarnações múltiplas, mas nós conseguimos voltar, às vezes tínhamos que voltar em formas diferentes que não a forma humana. Então você pode voltar como uma lesma, como um cavalo. E a gente aprende que não é assim. Ninguém volta atrás na sua própria evolução. Você fica estacionado, a gente estaciona, mas a gente não volta. E você ter as faculdades do humano e voltar como um gatinho, eu tenho um gato, amo gato, mas não queria voltar como gato. Seria um retrógrado, seria um voltar atrás, e não existe isso, estaciona-se. E essa, como eles falam aqui muitas vezes, é o quê? A punição. Pense bem, você não avançar, de certa forma, é uma punição. Eles estão aqui utilizando as palavras para tentar passar essa mensagem lá em 1800 e pouco, para as pessoas entenderem, porque na época ainda tinha muito essa questão de Deus fez aquilo, Deus fez aquilo, fez isso e manda esse homem barbudo lá fazendo assim. Então, isso aí foi se alterando, e eles tentam utilizar isso aí para ajudar na compreensão. Passando deste mundo para o outro, espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida. A inteligência não se perde, mas pode acontecer que o espírito não dispõe dos mesmos meios para manifestá-la. Isso vai depender da sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar. Sem dúvida é a resposta deles. Isso como diz assim, é óbvio. Nada se perde. Nada que a gente faz, de bom ou de ruim, se perde. A inteligência que nós adquirimos também não se perde. O que acontece é que, às vezes, nós viemos com limitações para aquela inteligência. E até mesmo, não precisa nem em outros mundos, eles estão falando. Vamos olhar no nosso próprio mundo. A inteligência acumulada, às vezes, pode ver o espírito com uma missão. Vou dar exemplos mais extremos para fazer o get the point across. Vem um paralítico cerebral. Um espírito evoluidíssimo pode vir numa missão dessa. E aí vão olhar para aquela, sem os olhos da reencarnação, vão olhar para aquele cidadão e dizer, poxa, acho que está pagando alguma coisa, né? Já não é evoluído ainda. Ao contrário, às vezes é muito mais. Mas, e a inteligência se acumulou, mas não tem os meios de manifestá-la. Então, os meios, nesse caso, no meu exemplo físico, de manifestá-la. Ou vamos olhar, então, uma pessoa saudável, será mesmo que o ambiente que ela se encontra também não é um limitador? Uma criança da África, lá num país, Serra Leoa, por exemplo, que tem que passar o dia buscando água e comida, não consegue.
usar toda a sua inteligência para você sobreviver, será que isso não é um limite também? Então a gente não precisa nem em outros mundos para ver que muitas vezes a inteligência, e nunca por acaso, ela vem com certas limitações, seja qual o propósito específico de cada um. E o 184 espírito pode escolher um novo mundo que vai habitar? Nem sempre. Mas pode pedir e obter o que deseja. Se o merecer, porque o acesso dos espíritos a este ou aquele mundo vai depender do seu grau de elevação. Claro, se me desse a opção, eu estaria lá muito mais elevado, lá numa coluna espiritual, eu encarnando lá em Sirius, alguma coisa mais evoluída, mas não é o caso. E ele fala aqui, você pode pedir, mas obter vai depender do seu grau de elevação, que é interessante. Pode até tentar, mas as leis de Deus são justas, e seria injusto fazer esse salto, que a natureza não dá saltos. E a evolução, de novo, é uma escalada, passo a passo. Sorte das crianças depois da morte. E a primeira vez que eu li essa parte aqui, no Livro dos Espíritos, eu me lembrei quando eu tinha uns 10, 11 anos, uma colega, aliás, a irmã de um colega nosso tinha falecido, uma criança, e eu lembro que a gente estava na escola discutindo, né, criança de 10 anos discutindo, que acho que sabe tudo, discutindo justamente, não, porque aí os amigos estão falando, não, ela foi pro céu, porque é uma criança, é pura, e eu falo assim, não, mas, cara, não tem como, porque não é justo isso, não é justo porque a criança morreu e não conseguiu fazer nada, porque ela tinha aquela ideia de vou fazer coisas boas, vou pro céu, não vou pro inferno, vou ficar no purgatório, essas coisas, e eu falava, não, mas não tem justiça nisso. E aquilo pra mim ficou na minha cabeça. O dia que minha mãe me trouxe o espiritismo, por sinal, meus pais me vendo no Brasil, um beijo pra vocês, meu irmão também, eu falei isso aí. Isso aqui me fez entender. E eles falam, se não fiz mal, também não fiz bem. E Deus não isenta das provas que tenha de padecer. Se for puro, não o será pelo fato de ter sido criança, mas porque era mais evoluído. Então, o fato daquela criança estar naquele invólucro carnal, como a Sandra falou, meu filho maravilhoso, não isenta das provas. E não quer dizer que todas as crianças são espíritos puros, que se elas morrerem por algum motivo qual for, de doença ou um acidente, que elas já estão lá na elevação total. Não, porque o corpo carnal se modifica. Todos nós aqui fomos crianças um dia, para estarmos sentados aqui como adultos agora. E o espírito é imortal. Isso aqui é o invólucro carnal. O invólucro carnal daquela criança não está isento de provas, como fala aqui. Porque senão onde é que estaria a justiça? Não estaria. E por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? Essa é a pergunta 199. A duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido. E sua morte quase sempre constitui uma aprovação e expiação para os pais. E aí eu fiquei curioso, porque, de novo, 1800 e pouco, ele fala a vida se interrompe com tanta frequência na infância. Eu fui buscar o dado, era na Europa, nos Estados Unidos, enfim, era 167 mortes por cada 1.000 crianças. Perdão, 165 para cada 1.000 em 1900. Ou seja, depois é isso aqui, 1900. 165 mortes a cada 1.000 crianças. Doenças, enfim, condições mais precárias. Hoje em dia caiu de 7 para 100 em 1997. Então, e aí que me fez pensar também naquilo que foi falado lá atrás. As provas vão se modificando, né? Vejam o que alguns séculos de diferença já não faz. Então, imagina milênios, então, de evolução, de provas e expiações. E por isso que ele fala com tanta frequência. Hoje em dia, claramente, não é com tanta frequência, pelo menos não é a mesma frequência que tinha quando fizeram essa pergunta aos espíritos, mas ainda existe. Né? E qual que é o objetivo, e etc. E eles respondem aqui que muitas vezes é uma continuação de uma encarnação interrompida anteriormente, e várias vezes constitui como prova de expiação para os próprios pais, de ter um filho morto. Então, aí a resposta. E aí a gente vem então na parte do capítulo 4, parentesco e filiação. Essa parte é excelente. Né? A família que a gente está, poxa, como é que eu estou fazendo com essa gente aqui? Não escolhi esse pessoal, rapaz. Não é? Quantos já não pensaram isso ou já ouviram isso de alguém? Poxa, não consigo, não gosto, né? A gente vai ver aqui então. 204.
Já que tivemos muitas existências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? Esses laços, a parentela aqui entenda-se por laços, se originou bem antes da existência atual, já que a gente teve reencarnações sucessivas e múltiplas aqui nesse mesmo globo? Não pode ser de outra maneira, os espíritos falam. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. E eu acredito que a maioria das pessoas já deve ter tido aquele sentimento de você conhecer uma pessoa, começar a conversar e você sentir que parece que já conhece ela de outros tempos. Não é? Tanto pro bom como pro ruim. Tanto sentimentos bons, sentimentos também que você fala, não bateu o santo. Não é? E em casa? E no nosso ambiente familiar? Não podia ser diferente, né? Porque no ambiente familiar, os amigos, você pode escolher cortar, as pessoas que você convive, muitas vezes você pode escolher no trabalho, enfim, não se relacionar mais. Mas e os parentes? Né? Aqueles que têm um laço de sangue conosco. Esses aí, pode ter sido que a gente escolheu. 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, ao fazê-los recuar a existências anteriores. E eu gostei que eles falam na opinião de outras pessoas. É o famoso... Não, perguntando, um amigo meu quer saber. Asking for a friend. Né? Falaram aí, disseram aí que às vezes destrói. E eles falam, ele nos amplia, não nos destrói, amplia, modifica de um lado positivo, com uma conotação positiva nessa questão de modificar. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. Então eles falam até que são menos precários esses laços. Quando a gente passa por aquilo que a gente tem que passar, para nossa escalada individual evolutiva, nos laços de família dentro da própria família, esses laços são ampliados, não são destruídos. Por mais que, às vezes, parece que há essa destruição. E eu vejo muito, refletindo um pouco sobre essas duas perguntas, quando eu fiz esse slide, eu pensei muito no meu dia a dia, no meu trabalho, que eu atendo no consultório, pacientes, às vezes adolescentes, que vêm com familiares, e no papel, se você olhar, você fala, não tem porquê essa mãe se sente assim, um sentimento terrível, às vezes um com o outro, um compara com o outro, e da criança para a mãe, etc. E você falou do pai, e você fala, sem os olhos da reencarnação, não teria como, porque no papel é perfeito, não teria por que ter toda essa animosidade. Mas a gente sabe que não é bem por aí, a gente sabe que não é por acaso. Então eu percebo isso também e refleti um pouco sobre quando eu estava fazendo esse slide. E aqui eu trouxe a mensagem, porque palestra Centro Espírita tem que ter alguma coisa do Chico Xavier, que é maravilhoso. Já vivemos muitas vezes. Estamos com as pessoas certas. Ninguém tem endereço. Para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém arde endereço. Para ajustarmos os nossos corações. Olha que lindo isso. Para a gente se modificar. Modificar nossos corações e nossos sentimentos. E aí, mais sobre essa questão dos mecanismos da reencarnação, tem o livro Mecanismos da Mediunidade, que poderia ter um mecanismo da reencarnação. Na pergunta 330 eles falam, os espíritos sabem a época que reencarnarão? Interessante, hein? Eles apresentem, como o cego sente o fogo que se aproxima, sente aquele calor, mesmo você não tendo a visão perfeita, você consegue sentir o calor da chama. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tem de morrer um dia, mas ignora quando isso acontecerá. Que muitas vezes acontece justamente isso aí, de espíritos erráticos, ou de tentar não querer reencarnar, que a gente vai ver uma prisão, o corpo limita muito as nossas faculdades e faz a gente passar por coisas bem difíceis. E muitas vezes os espíritos não querem, se rebelam da mesma forma, volto a dizer, do aluno que não quer estudar e repete o ano. É muito simples o paralelo. E como é que funciona então? O espírito pode antecipar ou retardar o momento de sua reencarnação, pode vir antes ou vir depois? Pode antecipá-lo, solicitando-o por um desejo ardente. Pode igualmente retardá-lo, recuando diante da prova.
pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Pegou pesado, né? Covardes e indiferentes. Mas de novo, para fazer a mensagem realmente ficar clara. Mas não faz impunemente, não tem ação sem reação. Não existe nada, já falei, tudo se acumula, nada é o acaso e nada é jogado fora. Bom, visto que sofre com isso, como aquele que recusa o remédio salutar que o pode curar. De novo, ficar estacionado, como nós já vimos na outra pergunta, é uma punição. É algo muito difícil. E o que recua diante da prova reencarnatória sofre muito com isso. Porque estaciona o seu desenvolvimento. E o espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar ou somente o gênero de vida que lhe servirá de prova, somente o seu meio? Ele consegue escolher o corpo? Pode também escolher o corpo, pois as imperfeições que se apresente representam provas que o auxiliarão a progredir, se vencer os obstáculos que delas lhe advêm. O espírito pode pedir, mas a escolha nem sempre é dele. De novo, pode pedir, mas a escolha não é dele. Pode pedir o corpo, pode, em muitos casos, escolher até detalhes específicos que vão ser balizadores dos desafios que a gente tem aqui no corpo. E dentro dessa questão do planejamento reencarnatório, o auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Então, esse cuidado específico com o aparelho físico e como que esse aparelho físico virá é extremamente importante. E quem falou essa frase que eu coloquei aqui foi o Alexandre no livro Missionários da Luz, quando o André Luiz vai visitar lá o departamento de planejamento reencarnatório, e ele fala isso aí para ele. Que o André Luiz fica surpreso com a meticulosidade que decorre nesse processo reencarnatório do planejamento do corpo. E no livro Missionários da Luz ainda, o André Luiz chega lá e ele vê, de novo, décadas atrás esse livro foi publicado e escrito. Ele vê um salão com vários modelos, seja modelo do corpo feminino e do corpo masculino, e vê também, ele diz, que brilham com suas telas, o que eu imagino que seria talvez um holograma, ou uma tela até num computador, uma tela assim. Ele vê modelos do coração, modelos musculares, modelos da parte intravenosa, modelos de tudo lá, e as pessoas trabalhando atentamente e infatigavelmente nisso aí, nesse departamento de planejamento reencarnatório. Ele chega lá com o Alexandre e ele também vê as pessoas passando com um rolo branco, um pergaminho, que ele falou que é muito parecido com o pergaminho da Terra. E os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Então, especialistas que desenham essa parte do corpo, auxiliam na escolha do corpo, para passar pelas provas e expiações que a gente vai passar aqui. E ele falou desse rolo branco e tudo mais, e inclusive tem alguns casos que aí chegou lá e é mais ou menos isso aqui. Eu coloquei essa foto como ilustração, que você imagina, você chega lá e você fala, esse aqui é o corpo que eu vou ter nessa minha próxima prova, na minha próxima reencarnação. Então você imagina chegar lá com o papel. E eu só fiquei pensando uma coisa, quando eu li essa parte, eu fiquei assim, como é que será que quando eu estava lá, se eu levei meu rolo branco lá com o meu corpo, esse corpo que está aqui agora, eu fiz o planejamento, entreguei para eles, mas eu tenho certeza que aconteceu algum erro, porque na hora de imprimir a folha A4, porque a escala, eu tenho 1,98m, imprimiram um post-it. E eu vim com 1,68. Alguma coisa está errada. O Humberto aqui, 2 semanas atrás, veio aqui, chegou aqui, chutou esse negócio, tirou esse negócio aqui, foi falar no microfone, o degrauzinho aqui. Eu olhei pra ele e pensei, tá, na próxima encarnação, quem sabe eu venho alto. E faltou um pouquinho de tinta também na parte aqui de cima. Eu tenho certeza disso aí, eu tenho certeza. Quando eu desencarnar, eu vou chegar lá e falar, I want to speak to your manager. Mas será mesmo? Não existem erros, né? Brincadeiras à parte. E tem inclusive 2 casos que eles comentam aqui no livro, do Silvério e da Anacleto. O Silvério
ele chegou lá e o André Luiz acompanhou isso aí, que ele mostra justamente o plano dele ali, do corpo, como é que vai vir, e ele fala, e ele escolheu vir com um defeito na perna, uma perna doente, que ele fala lá, e ele falou que vai usar isso aí contra a vaidade, o Silvério vai dizer, aceitei o que os amigos falaram, me sugeriram dessa questão da perna, para ser um antídoto contra a vaidade, uma sentinela contra a devastação, palavras dele, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Olha só, escolheu vir com uma perna doente para poder passar por isso aí que ele precisava passar. E ser uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Ou seja, essas questões que eu falei, do balizamento que a gente vem com como a gente tem que vir para essa prova que a gente está passando aqui. E o outro caso também, e eu achei interessante também que ele fala quanto tempo ainda tem. E quanto tempo eles sugeriram, ou você acha? Ele falou, no mínimo 70 anos. Então até isso, né? Até essa questão da idade que a gente vem, muitas vezes é planejada. Claro que, de novo, livre-arbítrio, né? Então você pode gastar o seu fluido vital antes aí, fazer que nem teu celular e descarregar mais rápido, morrer antes. Mas também pode estender, porque as leis de Deus são justas, são em reação. Certo? E aí esse é o caso do Silvério. Logo depois chega a Anacleta, que foi também um espírito lá que eles falam, ela conseguiu bastante, e ela estava querendo reencarnar com 4 filhos que ela teve, e ela ia reencarnar com 2 filhos que ele botou ali no livro como débil mental, né? De novo, linguajar décadas atrás, que era utilizado, um outro paralítico e uma filha também com dificuldades, e ela trabalhou, eles falaram no livro, trabalhou 30 anos para acumular esses créditos espirituais para poder reencarnar com essa missão de ajudar os filhos. Olha que interessantíssimo. Que coisa, realmente. É solene para o espírito, no momento da sua encarnação, no caso a reencarnação, realiza esse ato como uma coisa grave, importante para ele. É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que enfrenta. Como a gente, aquela pessoa naquele barquinho ali, ó. Vai lá, tá ali, ó. Tá bem fácil, mas vai remar ali. É mais ou menos isso aí. Porque reencarnar é uma espécie de morte. Na morte do corpo, o espírito se liberta de uma prisão. E a reencarnação é exatamente a entrada da prisão. A reencarnação leva a penetrar num mundo onde não poderá usar plenamente as suas faculdades e não sabe ainda das provas que virão. E é uma coisa que causa muito medo na reencarnação, na hora de reencarnar para aceitar essas provas, né? Então aqui eles continuam assim, como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte ou antes de um exílio, de clausura. Então vocês todos aqui, eu também escolhemos estar aqui nessa prisão que nos limita, que nos traz a prova, não só aqui, mas o nosso entorno também. Pergunta 342. No momento da reencarnação, o espírito se acha acompanhado por outros espíritos, amigos seus, que vêm assistir a sua partida do mundo espiritual, como vem receber quando lá retorna? Porque a gente ouviu muito disso aí, desencarnou, vê os amigos espirituais. E quando vai reencarnar? Será que tem lá os espíritos amigos? E eles respondem, depende da esfera que o espírito pertence. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último instante, encorajam-no e muitas vezes até lhe seguem os passos durante a vida. De novo, nós nunca estamos sozinhos. Como eles falam na literatura, o mundo espiritual está nós estamos mais em contato com o mundo espiritual do que a gente muitas vezes percebe. Então, muitas vezes acompanha até a gente. E a gente sabe na questão também das crianças, a compleição do processo reencarnatório nos primeiros anos de vida, que está muito ligado ainda ao plano espiritual, etc. Né? Então, isso aqui vocês podem ver no nosso lar um pouco mais sobre na reencarnação o planejamento para vir reencarnar da senhora Laura, que eles enfim, estão lá e fazem uma homenagem afetuosa, cantam músicas, o marido dela, que já está lá, que vai ser o marido dela, já vem, já está com acho que criança de 1 ou 2 anos, ele consegue vir lá também participar disso aí tudo, quando ele está desdobrado no sono físico. Então, assim, é um processo muitas vezes solene mesmo, porque é um desafio. É como aquele barquinho da foto anterior lá. São desafios que muitas vezes fazem tremer. E aí, outro mecanismo da reencarnação, o véu do esquecimento. Poxa, eu tive várias reencarnações, então eu não lembro de nada. Será mesmo? Não lembro de nada.
Esquecer é diferente de apagar. Eu coloquei porque é importante. A gente não... Eu falei, tudo se acumula, nada se perde. E o esquecimento temporário que é necessário para a nossa reencarnação, para que a gente consiga vencer provas com mais facilidade, ele não é um apagamento. Você não está apertando delete ali. Você está temporariamente com esse véu. E, obviamente, né? Imagina que se a pessoa pensa que teve várias reencarnações, eu mesmo já pensei, pô, quem será que eu fui numa vida passada, né? Quem será que eu fui na última e na 10ª anterior, e dos anos 2000 antes de Cristo, sei lá. E a verdade é que quem eu fui há, sei lá, 2000 anos atrás não faz diferença para mim nesse momento. As coisas que eu tive que passar por aprendizado já foram passadas. E se lembrar seria pior às vezes. Pensa só, se você lembra que você foi uma pessoa lá, um imperador que fez um mal terrível, como é que você sentia sua consciência? Fala, poxa, eu fiz isso aí. Então é difícil. Então, de novo, as leis de Deus perfeitas. Esse véu do esquecimento não é por acaso. E ele trata também de uma outra questão, como eu já falei ali. Ele ajuda a gente nisso aqui, ó. Trabalhar muito isso aqui, o perdão, que é necessário para o amor. Então esse véu do esquecimento, ele está funcionando com um propósito muito, muito interessante, muito importante para a gente também. Porque pensa, de novo, a gente não encarna nas famílias que a gente está à toa, né? Nós não estamos nada à toa. E quem são as outras pessoas que estão tão próximas de nós? Quem foram os nossos filhos, os nossos pais para nós em outra reencarnação? Se a gente se lembrar, será que a gente conseguiria ter a mesma reação com eles, ter o mesmo relacionamento? Se você lembrasse o que a sua mãe fez para você, o seu pai fez para você, o que você fez para seus filhos em outra vida, seria difícil, né? Seria muito difícil. E aí sim que seria uma prova para utilizar o perdão, que muitas vezes com esse véu do esquecimento, como a gente já viu que tem essas afinidades, já se torna difícil. Imagina você sabendo exatamente o que aconteceu, o mal que você fez e que foi feito para você. Eu imagino que seria muito difícil. Quem poderia, essa aqui está no livro Renúncia, o Paulo está falando isso bem no começo do livro também, ele está falando, quem poderia guardar o êxito desejável defrontando velhos inimigos, sem o bálsamo dessa bênção celestial sobre a chaga da lembrança? Sem a paz do esquecimento transitório, talvez a terra deixasse de ser escola abençoada para ser ninho abominável de ódios perpétuos. Olha que forte isso, imagina, ninho abominável de ódios perpétuos, porque eu vou olhar para aquela pessoa, vou saber que ela tirou minha vida numa outra vida, como é que eu vou sentir? Perdoar é fácil? Não é nada fácil, não é? Coisas pequenas às vezes é difícil a gente se deixar passar. Vai na N5 lá no Rush Hour, a gente dá uma cortada, uma buzinada, você vai falar, vai com Deus. As pessoas mais evoluídas sim. Mas é difícil, não é? Porque vem aquele sentimento na hora ali. E uma pessoa, imagina fosse um mal muito mais grave, né? E aqui eu acho interessante também essa questão do perdão, mencionar que esse véu do esquecimento ajuda também ao perdão, não só ao trem. Perdão a nós também, nosso auto-perdão. Que muitas vezes nós somos nossos maiores críticos e a gente é duro com nós mesmos. E se a gente soubesse o que a gente fez em outra vida exatamente, será que a gente conseguiria nos perdoar? Seria mais difícil, né? Então ter todo esse influxo de informações seria algo talvez muito forte e difícil de conseguir. E aí o Emmanuel fala aqui para nós, o véu do esquecimento: observa os próprios hábitos e tendências e perceberás que foste nas existências passadas. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico ou social e identificarás com quem te comprometeste para assinar os próprios débitos ou traçar a própria cena de elevação. Ou seja, não estou lembrando do esquecimento, mas olha com um pouquinho mais de carinho, sente, usa os olhos do coração que você vai ver o que você precisa fazer sem necessariamente precisar saber dos detalhes. E a ciência? Espiritismo, lindo, a reencarnação e a ciência. Cada vez mais, cada década que passa, nós temos mais estudos científicos da ciência indo ao encontro com aquilo que nós já sabemos da reencarnação, dos processos reencarnatórios. Eu coloquei alguns nomes aqui, mas à medida que eu estava pesquisando,
eu tenho que ter uns 10 slides para colocar o nome de todo mundo que faz pesquisa disso aí. E também, de volta a dizer, tem ciclos aqui de estudo que falam sobre reencarnação e ciência, aulas aqui no KSSF. Então não queria passar muito tempo aqui debatendo isso aqui, mas só queria expor que esses nomes, né, o Dr. Ian Stevenson, que tem os alunos dele, mais de 2.500 relatórios, depois que ele faleceu em 2007, o Dr. Jim Tucker, essa Helen Wambach e essa moça também, Satmund Parisha, que pesquisou mais de 500 casos de reencarnação na Índia. No Brasil tem o Hernani Andrade, e aqui são alguns casos que eles trazem, inclusive tem no YouTube, vocês podem ver vídeos sobre isso, né, alguns desses casos de reencarnação. Isso aqui, no caso, eles colocam essa foto assim, chama exame prosopográfico, para mostrar que muitas vezes a gente vem com marcas de nascença, ou muitas vezes a gente vem até com feições similares em encarnações anteriores. E eles pesquisaram muito, os pesquisadores que eu mostrei, geralmente são relatos de crianças de 2 a 6 anos, que tem esses relatos de vidas anteriores detalhadíssimos. E essas crianças, normalmente que eles acham quando eu digo acho, que eles encontraram nas pesquisas é essa questão de muitas vezes ter sido as encarnações interrompidas de forma meio traumática, um suicídio, um acidente, uma coisa assim, e as crianças vêm com lembranças muito fortes da vida anterior e relatos, como eu falei, detalhadíssimos, e eles foram pesquisados, eles vão atrás e acabam achando. E aqui são alguns casos, né? Essa Hanan Mansour, que a Suzanne ela veio com 30 e poucos anos, 34 anos, fazendo a cirurgia do coração nos Estados Unidos, tentou ligar para a filha, não conseguiu, faleceu na cirurgia, reencarnou, e ela, quando era criancinha, pegou o telefone: "Hey, Leila." Esse Ryan Hammonds também foi um que viu lá e falou: "Eu fui agente de Hollywood." De novo, tá tudo no YouTube, vocês podem ver com mais calma. Eu fui agente de Hollywood, era também tap dance, né, sapateador, e a mãe foi buscar tudo, e ele falava: "Não, aquele ali sou eu." Aí começou a vir, ele falava: "Aqui era meu escritório", a gente mudava o nome das pessoas, e começaram a buscar, e tinha justamente isso aí. E o James Leininger, o mais da direita lá, ele foi piloto, que morreu na Segunda Guerra Mundial, e ele reencarnou, e ele tinha sonhos pesadelos, e ficava chutando "Little Man's on fire, Little Man can't get out", e ele ficava assim com a perna pra cima. Depois ele foi começar a falar: "Não, porque meu avião foi os japoneses me derrubaram, o nome do meu barco era tal", e o pai foi: "Por quê? Na toma, nem sei que existe." O pai pesquisou, viu que tava o barco lá, e de novo, tá no YouTube, foram lá atrás, enfim, vocês podem saber mais. É bem interessante esses casos, porque transcende até a questão da literatura espírita. São casos que são pesquisadores que têm um rigor científico muito grande e acabam se achando sem resposta. Os que duvidavam mais ou não tinham tanta certeza se acham sem resposta. E na literatura espírita, então? Nosso Lar. Eu peguei alguns livros, né? Mas claro que se você pegar vários livros espíritas ali, inclusive passa na biblioteca, já ajudem a casa também, podem comprar um desses livros lá, já contribui também para o seu conhecimento e também para casa, KSSF. E alguns exemplos que eu peguei aqui, né? Nosso Lar, como eu já falei, da Senhora Laura, tem no Missionários da Luz a reencarnação do Segismundo, que teve uma tragédia numa outra reencarnação com a Adeline, com a Raquel, matou a Adeline, a Raquel para ficar com a Raquel ficou nos prostíbulos, drogas, enfim, depois se matou. Toda uma tragédia, ele desencarna, passa por uma depuração muito grande, quando ele quer voltar a reencarnar, a Adeline e a Raquel já estão numa outra reencarnação juntos, então uma rejeição muito grande do Adeline. Aí a gente vê o Alexandre com o André Luiz acompanhando esse processo encarnatório, porque tinha uma rejeição muito grande do pai do Adeline, que viria a ser pai do Segismundo, porque é meu inimigo, aquele foi meu algoz, eu não quero essa pessoa como meu filho. E aí tem outros 2 livros aqui também, o Ave Cristo, do Quinto Varro Tassiano, e A Renúncia, da Alcione também. Eu tinha um slide só do Ave Cristo, mas eu tirei, porque às vezes que eu fui ler eu começava a chorar, eu falei: "Não vai dar pra fazer isso, eu preciso dar a palestra, não posso ficar chorando só." E aí, mas eu trouxe o da Alcione, e a reencarnação dela, que no comecinho do livro é um espírito já lá com trabalhos na constelação de Sírios e tudo mais, ajudando com o desenvolvimento da arte, música aqui na Terra, e ela vem para o Antônio, que é um espírito também elevado, e ela quer encarnar para ajudar com o seu amado Pollux. E
E o Manteiga fala isso aí. Já ponderaste os obstáculos imensos? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrestre, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado e reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Experimentarás igualmente o ouvido transitório, o véu do esquecimento, embora não tanto agravado em virtude das suas conquistas, já é mais evoluída, sentirás o mesmo desejo de compreensão, a mesma sede de afeto que palpita nos outros mortais. De novo, é o que? É o corpo trazendo essas limitações, esse balizamento das faculdades. Ela vai passar pela fome, pela sede, pela dor. E ele fala, tem certeza? E ela insiste, ele vai lá e insiste de novo, mas tem certeza? Ela não tem, fica tranquila. E aqui, essa parte também no livro fala que quando o Paulo está conversando com seu amigo lá no começo, com outro espírito lá no começo do livro, ele fala, antes da experiência arquitetamos 1000 projetos de esforço, dedicação, perseverança. Somos nababos de preciosas intenções. Mas chegando o momento de executar, revelamos as mesmas fraquezas ou incendimos as mesmas faltas que nos compeliram ao desfiladeiro do crime das reparações acerbas. A gente prepara tudo. Chega lá na hora, fraqueja. E aqui o recadinho de Emmanuel para todos nós. Estuda o quadro que te moldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda a melhoria. Sobretudo é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstruí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete, o comentário paralelo de novo com a escola. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar à frente, não para acomodar-se na retaguarda. Vai para a escola para aprender, para crescer naquele âmbito acadêmico, não para ficar parado na retaguarda. Lembra-se? Não. Estacionar-se é o que se quer. Essa evolução. Convence de que tornamos a Terra com o fim de ampliar os valores do bem. Cada vez mais. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos. Replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento. Levantar aqueles que impelimos à queda. Amar os que aborrecemos e atender a alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Isso aqui é uma mensagem linda do Emmanuel para nos lembrar da finalidade da reencarnação e os nossos deveres que nós temos conosco e com a obra de Deus para fazer aqui quando a gente reencarna. E eu gosto de terminar as minhas palestras trazendo alguma coisa de prática. Vocês acharam que eu vim aqui só para ficar ouvindo passivamente, lindo, conhecendo mais? Não. Tem to-do list. Tem homework para vocês, tá? E são 2 convites que eu vou fazer para vocês. Para vocês continuarem com esse sentimento revigorado, nessa escalada evolutiva individual. Primeiro agradeça aos seus pais. Porque por mais que das situações diversas, vocês estão aqui por causa de 2 pessoas. Principalmente, vocês estão com isso aqui por causa de 2 pessoas que trouxeram vocês aqui. Então, meus pais estão me assistindo, um beijo. Com isso, a gente vai estar exercitando esse músculozinho, talvez seja aqui o músculo, a gratidão. Então, quando vier aqui a oração, quando ficar em silêncio esperando para entrar nos passes, ou quem está em casa, quando acabar a palestra, faz uma oração, manda uma mensagem para os seus pais, se eles estão aqui, ou se eles estão fisicamente, fale com eles, agradeça eles por ter trazido vocês aqui, para esse mundo de provas, para esse processo que todos nós temos que passar. E eu entendo que muitos, talvez os pais não estão mais aqui, então volto a falar, o pensamento vai longe, o pensamento é matéria. Faça uma oração, mande o pensamento para eles, que com certeza vai chegar até eles. E para aqueles que vão dizer, mas meus pais não tem mais contato, estão vivos, mas eu não falo mais, a gente está brigado, então desencarnou, obrigado. Faça isso também, porque você vai estar exercitando a gratidão e o perdão. Olha que legal, 2 em 1. Esses 2 são pilares para o amor. E a segunda lista do to-do list, do homework para vocês, primeiro agradecer aos pais, segundo é fazer algo diferente. Faça algo diferente. Mais ou menos, ou de outra forma. Porque eles até falam no livro, isso eu achei muito forte essa
essa frase, que os heróis da promessa fraquejam na realização porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. Então não vamos ser heróis da promessa. O Emmanuel já falou, se a gente olhar certinho, a gente vai saber o que a gente precisa fazer. Então, olhe cada um dentro do seu coração e pergunte se tem algo que você pode fazer diferente para a sua escalada evolutiva. Se a resposta for sim, faça. Estás hoje no lugar, na posição em que podes claramente doar a vida, na pessoa dos outros, tudo aquilo que és capaz de sentir, de falar ou de fazer melhor. Então vamos praticar. O conhecimento precisa ser utilizado e as oportunidades que a gente tem não voltam. A gente está no momento que a gente tem que estar, da forma que a gente tem que estar, então vamos aproveitar isso aí. Não vamos ser heróis da promessa. Vamos fazer diferente. E é com esse sentimento que eu deixo vocês. Muito obrigado.